Vivemos em um tempo em que muitas pessoas buscam motivação em lugares diversos. Algumas tentam encontrar forças em palavras humanas, em filosofias de autoajuda ou nas circunstâncias passageiras da vida. Outras depositam sua esperança em conquistas materiais, relacionamentos ou realizações pessoais. No entanto, a verdadeira fonte de motivação para a vida cristã não pode ser encontrada em nada que seja terreno ou temporário. Ela está firmemente enraizada na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando compreendemos quem é Jesus, o que Ele fez por nós e o que Ele continua fazendo em nossas vidas, nossa visão de mundo se transforma e passamos a viver com propósito, esperança e direção. Jesus não é apenas um mestre entre muitos, nem um exemplo moral entre tantos outros. Ele é o fundamento da nossa fé, o autor e consumador da nossa salvação, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Esse versículo nos ensina que devemos manter nossos olhos fixos em Cristo. Ele não somente iniciou nossa jornada de fé, como também aquele que a sustenta e a aperfeiçoa até o fim. Ele não nos abandona no meio do caminho. Pelo contrário, caminha conosco todos os dias, mesmo quando não percebemos. O sofrimento que Jesus suportou na cruz não foi apenas físico, mas também espiritual. Ele carregou sobre si os pecados de toda a humanidade. Ele, que não tinha pecado, se fez pecado por nós, como Paulo declara em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa realidade deve ser o combustível da nossa motivação diária. Saber que fomos amados com amor tão grande, que fomos resgatados a um preço tão alto, deve nos levar a viver com gratidão, zelo e compromisso. A vida cristã não é vivida por obrigação ou por medo, mas por amor àquele que nos amou primeiro. Muitos crentes se sentem desanimados em sua caminhada, especialmente quando enfrentam dificuldades, provações ou sentem que suas orações não estão sendo respondidas. Nessas horas é fundamental lembrar que nossa motivação não deve estar nas circunstâncias, mas em Cristo. Ele mesmo disse, em João capítulo 16, versículo 33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Jesus não prometeu uma vida isenta de problemas, mas garantiu a sua presença constante e a sua vitória, que agora também é nossa. Crer em Jesus é confiar que mesmo quando tudo parece contrário, Ele continua no controle, conduzindo todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quando mantemos nossos olhos em Jesus, passamos a enxergar a vida sobre outra perspectiva. Nossos objetivos mudam, nossos desejos são purificados e até mesmo nossas dores ganham sentido. A presença de Cristo em nós não remove todos os problemas, mas transforma a maneira como os enfrentamos. O apóstolo Paulo, mesmo passando por perseguições, prisões e privações, dizia com convicção, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Essa não é uma frase vazia, usada para encorajar de forma superficial. É uma declaração de fé profunda, de alguém que encontrou em Cristo sua verdadeira força. A motivação de Paulo não vinha das circunstâncias, mas da sua comunhão com Jesus. A transformação que Jesus realiza em nossas vidas não é apenas exterior, mas começa no coração. Ele muda nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas prioridades. O Espírito Santo passa a habitar em nós, nos guiando em toda a verdade, nos consolando nas tribulações e nos lembrando das palavras de Cristo. Essa transformação é contínua e progressiva. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo nos exorta dizendo,
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando cremos em Jesus e nos rendemos à sua vontade, Ele começa a renovar nossa mente, a moldar nosso caráter e a direcionar nossos passos para que vivamos segundo o propósito eterno do Pai. A motivação que encontramos em Jesus Cristo não se baseia em emoções passageiras nem em promessas vazias, mas na verdade eterna da Palavra de Deus. Ele mesmo declarou em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta afirmação é absoluta e inegociável. Não existe outro meio de reconciliação com Deus. Não há outro caminho para a verdadeira vida. Jesus é a fonte da vida espiritual e é nele que encontramos sentido, direção e esperança. É por isso que, ao reconhecermos esta verdade, somos chamados a depositar nossa confiança plena nele, não apenas como Salvador, mas também como Senhor de nossas vidas. A fé em Cristo nos leva a uma nova maneira de viver. Antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como afirma o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, mas agora fomos vivificados em Cristo. Esta nova vida não é apenas um conceito espiritual, mas uma realidade prática que se manifesta em nosso dia a dia. Passamos a viver para agradar a Deus, guiados por princípios eternos e não mais pelos padrões deste mundo. O próprio Senhor Jesus, ao pregar o Sermão do Monte, nos ensinou que bem-aventurados são os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa motivação vinda de Cristo nos impulsiona a buscar a santidade, a justiça, a humildade e o amor ao próximo. A palavra de Deus não nos promete uma vida isenta de lutas, mas nos assegura que jamais estaremos sozinhos. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, o Senhor nos consola com estas palavras: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa deve ser lembrada em todos os momentos, especialmente nos dias difíceis, quando o desânimo e o cansaço parecem querer nos abater. A presença constante de Deus é o alicerce sobre o qual podemos construir uma vida de perseverança, coragem e fé inabalável. Jesus nos chama para segui-lo com todo o coração, e esse chamado exige entrega, renúncia e confiança. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, ele declara: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essas palavras nos mostram que a vida cristã não é baseada em conveniências ou benefícios terrenos, mas em um compromisso diário com aquele que deu sua vida por nós. Tomar a cruz diariamente significa morrer para nós mesmos, rejeitar o pecado e escolher obedecer à vontade de Deus, mesmo quando ela contraria os desejos da carne ou as expectativas humanas. E ainda assim, é nesse caminho de renúncia que encontramos a verdadeira liberdade e a alegria que não depende das circunstâncias. A transformação que Jesus realiza em nossas vidas é visível. Ela se manifesta nas escolhas que fazemos, nas palavras que pronunciamos, na forma como tratamos as pessoas, na maneira como enfrentamos os desafios e na disposição de perdoar, servir e amar como Ele nos amou. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta nova criatura não é apenas uma mudança externa de comportamento, mas uma regeneração interior operada pelo Espírito Santo que nos torna filhos de Deus, herdeiros das promessas e participantes da natureza divina. Jesus é a nossa fonte de motivação porque Ele é fiel, constante e imutável. Enquanto tudo ao nosso redor muda, Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que não falha, que não se esquece de nós, que conhece cada pensamento e cada trila.
e é nele que devemos firmar nossa esperança. Quando alimentamos nossa alma com a palavra de Deus, quando nos dedicamos à oração, à comunhão com os irmãos e à obediência aos mandamentos do Senhor, somos fortalecidos interiormente. Ainda que o corpo se desgaste, o espírito se renova dia após dia, como Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Portanto, não devemos buscar motivação em palavras humanas ou em promessas terrenas, mas naquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa motivação deve ser viver para a glória de Deus, cumprir seu propósito e perseverar até o fim, certos de que Ele é poderoso para completar a boa obra que começou em nós. Ao compreendermos que Jesus é a nossa fonte de motivação, precisamos também entender que essa motivação não se limita apenas a momentos de culto ou de comunhão com os irmãos. Ela se estende a todas as áreas da nossa vida. O Senhor deseja estar presente em cada decisão que tomamos, em cada passo que damos, em cada desafio que enfrentamos. Ele é o Deus que se importa com os detalhes, que conhece nosso coração e que deseja nos conduzir em tudo, desde os grandes projetos até as situações mais simples do cotidiano. Quando colocamos Jesus no centro de nossa existência, nossa maneira de viver se transforma e começamos a ver a mão de Deus operando em tudo ao nosso redor. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que foram profundamente transformados ao se encontrarem com Jesus. Um dos relatos mais marcantes é o do apóstolo Pedro. Simples pescador da Galileia, Pedro foi chamado por Jesus enquanto realizava seu trabalho diário. A princípio, era um homem impulsivo, inseguro e por vezes precipitado. No entanto, ao caminhar com Jesus, foi sendo moldado, confrontado e fortalecido. Mesmo após negá-lo por 3 vezes durante a crucificação, Pedro foi restaurado pelo próprio Cristo, que não o rejeitou, mas o comissionou a apacentar suas ovelhas. Essa transformação é uma prova de que, quando nos entregamos a Cristo, Ele nos levanta, cura nossas feridas e nos capacita para cumprir nosso chamado. Outro exemplo marcante é o do apóstolo Paulo. Antes conhecido como Saulo, perseguidor da igreja, era um homem zeloso pelas tradições religiosas, mas espiritualmente cego. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, lemos sobre seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Aquele momento foi decisivo. Saulo caiu por terra, ouviu a voz do Senhor e, a partir dali, sua vida nunca mais foi a mesma. Tornou-se o maior missionário da história da igreja primitiva, pregando o evangelho com ousadia, plantando igrejas e escrevendo cartas que hoje edificam milhões de cristãos ao redor do mundo. A motivação de Paulo não vinha de seu prestígio, de suas conquistas ou do reconhecimento humano, mas do chamado de Deus. Em tudo o que fazia, sua meta era glorificar a Cristo. Esses exemplos bíblicos nos mostram que Jesus não apenas nos salva, mas também nos transforma e nos envia. Ele não chama os capacitados, mas capacita os que são chamados. E isso deve ser fonte constante de motivação para todo aquele que crê. Não importa o passado, os erros cometidos, os fracassos ou as limitações humanas. Quando colocamos nossa fé em Cristo, Ele realiza em nós uma obra nova, poderosa e duradoura. Como está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa promessa nos dá segurança de que o Senhor não desistirá de nós. Ele continuará trabalhando em nosso caráter, em nosso coração, em nossos sonhos, até que sejamos plenamente moldados à imagem de seu Filho. É importante também compreender que a motivação cristã está intimamente ligada à esperança. A fé que temos em Jesus nos projeta para o futuro, não como uma fuga do presente, mas como uma âncora firme em tempos de instabilidade. Em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13, lemos que
A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Cristo Jesus. Essa bem-aventurada esperança, que é a volta de Cristo, deve motivar nosso viver diário. Sabemos que nossa cidadania está nos céus e que este mundo é passageiro. Essa consciência eterna muda a maneira como enfrentamos as tribulações e renova nossas forças a cada dia. Quando nos sentimos cansados ou desanimados, precisamos nos lembrar que Jesus compreende nossas fraquezas. Ele mesmo enfrentou rejeição, dor, solidão e traição. Ele sabe o que é sofrer e, por isso, é capaz de se compadecer de nós e nos oferecer consolo verdadeiro. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, está escrito: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus está ao nosso lado como intercessor, como amigo fiel, como fonte de graça e socorro bem presente na hora da angústia. Ao crer em Jesus como nossa fonte de motivação, somos chamados a viver uma vida de intimidade com Ele. Não basta conhecê-lo apenas de ouvir falar. É necessário buscá-lo de todo o coração, desenvolver comunhão diária, cultivar uma vida de oração, meditar nas Escrituras e obedecer à sua palavra. É nesse relacionamento que a nossa motivação se renova, que a nossa fé se fortalece e que o nosso coração se enche de paz, mesmo em meio às lutas. Jesus não é uma ideia abstrata, nem um conceito teológico distante. Ele é real, vivo, presente e poderoso para transformar toda e qualquer vida que se rende a Ele. Quando compreendemos que Jesus é a nossa fonte de motivação, passamos a viver com um senso de propósito que vai além das expectativas humanas. Muitas vezes as pessoas vivem de forma apática ou desorientada, buscando sentido em realizações que, com o tempo, se mostram vazias. Mas quando nos entregamos a Cristo, Ele nos revela que fomos criados com um propósito eterno: glorificar a Deus, ser transformados à imagem do Filho e servir ao próximo com amor. Essa consciência nos motiva a levantar a cada manhã com gratidão e disposição, mesmo diante dos desafios, pois sabemos que há uma razão maior para tudo que vivemos. A transformação que Jesus opera em nossa vida é fruto do seu amor e da ação contínua do Espírito Santo. Esse processo é chamado de santificação, que significa ser separado para Deus, viver de forma que agrade ao Senhor e se afastar do pecado. O Espírito nos convence da verdade, nos corrige, nos instrui e nos fortalece. Ele nos ajuda a perseverar, mesmo quando nos sentimos fracos ou desanimados. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo orienta: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso significa que, ao permitirmos que o Espírito Santo nos conduza, ele produz em nós frutos visíveis, como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são evidências da transformação que ocorre naqueles que andam com Cristo. Não são produzidos por esforço humano, mas são resultado da presença de Deus em nós. A vida cristã, portanto, não é um bardo, mas uma jornada de crescimento e comunhão. É um caminho em que, mesmo diante de lutas e tribulações, encontramos paz para a alma e descanso para o coração. Jesus mesmo nos convida a lançar sobre ele todo o nosso cansaço. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso
e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Este é o convite de Cristo para todos que se sentem sobrecarregados. Nele há descanso, consolo e renovação. É importante lembrar que a vida cristã é vivida em comunidade. O Senhor não nos chamou para caminhar sozinhos, mas para fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Na comunhão com os irmãos encontramos apoio, encorajamento e oportunidades de servir. Somos chamados a carregar os bardos uns dos outros, a orar em unidade e a crescer juntos no conhecimento e na graça do Senhor. Em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, somos exortados: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. A motivação que vem de Cristo se fortalece na comunhão com os santos, pois ali somos edificados e encorajados a continuar firmes na fé. Mesmo em tempos de dor, sofrimento e perdas, podemos encontrar em Jesus a força necessária para prosseguir. Ele mesmo chorou diante do túmulo de Lázaro, teve compaixão das multidões e foi movido por misericórdia ao curar, alimentar e consolar os necessitados. Nosso Salvador não é indiferente à dor humana. Ele conhece as nossas lágrimas e se aproxima com ternura e poder. No Salmo 34, versículo 18, está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa verdade é um alívio para a alma. Saber que o próprio Deus está próximo, que Ele vê, ouve e responde, nos motiva a não desistir, mesmo quando tudo parece contrário. Além disso, a motivação que encontramos em Cristo nos leva a cumprir a missão que Ele nos confiou: anunciar o Evangelho a toda criatura. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, encontramos a grande comissão de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta missão não é restrita a pastores ou evangelistas, mas é um chamado para todo cristão. Ao testemunharmos o que Jesus fez em nossas vidas, ao compartilharmos sua palavra com amor e verdade, tornamo-nos instrumentos de transformação na vida de outras pessoas. Crer em Jesus é crer em um Deus que está vivo, que age no presente e que tem planos eternos para cada um de nós. Ele conhece nossa história, nossos medos, nossas limitações, mas também conhece o potencial que colocou dentro de nós. Ele nos chama a viver não guiados pelas emoções ou pelas pressões do mundo, mas pela fé em suas promessas. A motivação que vem de Cristo é segura, pois está baseada em sua fidelidade e em seu caráter imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e aquilo que ele prometeu, certamente cumprirá. Diante de tudo o que foi exposto, torna-se claro que não há motivação mais profunda, verdadeira e duradoura do que aquela que é encontrada em Jesus Cristo. Ele não apenas nos oferece uma razão para viver, mas nos concede nova vida. Ele não apenas nos inspira com suas palavras, mas nos transforma com seu poder. Crer em Jesus é mais do que aceitar uma doutrina, é render-se a um relacionamento real com o Salvador, reconhecendo que nele encontramos sentido, direção e força para caminhar todos os dias, independentemente das circunstâncias. A fé cristã não é construída sobre promessas terrenas, mas sobre a certeza da eternidade. Por isso, não devemos nos deixar abater pelas dificuldades passageiras desta vida, mas manter os olhos fixos em Cristo, que prometeu voltar para buscar os seus. Em João, capítulo 14, versículos 2 e 3, Jesus afirma: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito.
Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta promessa alimenta nossa esperança e fortalece nossa caminhada. Saber que estamos a caminho da eternidade ao lado de Deus deve encher nosso coração de coragem e nos motivar a viver com fidelidade, zelo e santidade. Jesus nos chama a permanecer firmes até o fim. A jornada cristã não é feita de sentimentos passageiros, mas de uma fé que persevera, mesmo quando não entende, mesmo quando não vê, mesmo quando tudo parece escuro. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o Senhor diz: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Esta fidelidade é alimentada por uma confiança contínua naquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Quando cremos que Jesus está conosco em cada passo, quando lembramos que Ele é o bom pastor que nos guia, quando sabemos que Ele intercede por nós diante do Pai, então temos motivação para continuar, mesmo quando tudo ao nosso redor desanima. Não importa qual seja a situação que você esteja enfrentando neste momento. Talvez você esteja lidando com dores profundas, dúvidas, fracassos ou sentimentos de incapacidade. Talvez sinta que não há mais forças para continuar, mas a palavra de Deus declara que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, conforme está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 31. Esta renovação não vem do esforço humano, mas da presença viva de Cristo em nós. Quando esperamos nele, quando descansamos nele, quando confiamos no seu tempo e na sua vontade, somos revigorados no interior. Se você deseja transformação verdadeira, duradoura e profunda, ela começa com fé em Jesus. Ele é o único que pode curar vidas que ninguém vê, restaurar o que foi destruído, dar sentido ao que parecia perdido. Ele é o único que conhece o seu coração por completo e ainda assim te ama com amor eterno. Não há pecado que ele não possa perdoar, não há vida que ele não possa restaurar, não há história que ele não possa reescrever. Tudo começa quando você crê, entrega, confia e permanece. Jesus é a fonte inesgotável de graça, de esperança, de paz e de vida. Quem bebe desta fonte jamais terá sede novamente, pois encontrará satisfação completa em Deus. Como ele mesmo declarou em João, capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Esta é a promessa do Senhor para todos que se achegam a Ele com fé sincera. A transformação que Ele realiza não é apenas momentânea, mas eterna. Ele muda o interior, restaura a identidade e nos conduz por um novo caminho. Portanto, creia em Jesus. Confie nele como sua fonte de motivação. Permita que ele transforme sua mente, seu coração e seu modo de viver. Entregue a ele suas preocupações, seus medos e seus sonhos. Busque-o em oração, conheça-o por meio da palavra, caminhe com ele em obediência e fé. E você verá, dia após dia, a maravilhosa obra que só o Senhor pode realizar. Porque quando Cristo é o centro da nossa vida, tudo muda. E esta mudança é para a glória de Deus, para o nosso bem e para o testemunho daqueles que ainda hão de crer.